A verdade de cada um. Olha, sabe quando você começa a enfiar na cabeça que vai ficar para sempre sozinha? Eu não sei, já passou isso pela sua cabeça? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo foi exatamente assim. Eu já havia me machucado demais na busca da famosa felicidade no amor. Sempre eu fui assim muito porona nesses enlaces. Simplesmente eu acreditava na outra pessoa. Mas depois de ter sofrido 3 covardes traições, 3, e como consequência ter sofrido muito, porque numa das vezes eu acabei até doente, eu emagreci coisa de 12 quilos. Para quem já era considerada magra como eu, era muita coisa. Eu fiquei só pele e osso. Meus pais também sofreram muito, coitado. Sofreram muito, pois temiam me perder. Somou tudo. Então somou tudo. Eu vendo o sofrimento deles, meus pais, mas o meu próprio sofrer, eu comecei a enfiar na cabeça: quer saber de uma coisa? Chega. Não vou buscar mais. Está provado que não existe mesmo um homem que eu quero, que eu busco. Não tem. E não é porque eu não seja assim uma pessoa muito exigente, não. Absolutamente. Eu só acho que eu nunca vou encontrar uma pessoa que corresponda a meus sentimentos, que tenha lealdade comigo. E isso é tudo que eu busco. Eu busco lealdade no relacionamento. Nada mais especial do que isso. Sendo assim, eu vou desistir. Eu estou achando que eu nasci para ser sozinha. Exatamente isso. Quem sabe a minha missão nessa terra seja exatamente cuidar dos meus pais até o fim. De repente eu vim com essa missão, cada um vem com uma. E pensando assim, eu passei a me dedicar muito mais ao meu trabalho. Eu sou professora de biologia. Aliás, eu amo o que eu faço. Sou professora de biologia. Amo o que eu faço. E foi assim que boa parte do tempo passou. Dedicação total aos meus pais, aos meus alunos, a pesquisa, o preparo das salas de aula, o preparo das aulas, o material para dar as aulas. Era o que eu seria, eternamente a tia. Pronto, já estava mesmo. Olha, quando eu olhei para mim, eu já estava com 36 anos. 36. E já muito eu havia me acostumado a ser chamado tia. Era o que eu seria, eternamente a tia. Mas foi quando eu soube que tinha uma pessoa que era ela, possuidora de fósseis, pelo menos um fóssil de peixe, eu estava precisando para ilustrar as minhas aulas. Essa pessoa estava visitando a nossa cidade e havia trazido consigo os fósseis. Meu lado, a professora falou mais alto, gritou dentro de mim. Eu fui ao encontro dessa pessoa que se encontrava no hotel da cidade. O nome dele, Boris. Boris, ele era um moreno alto, pele bem marcada pelo sol. Ele vivia numa fazenda e grande parte dos fósseis que ele possuía, ele havia encontrado lá na fazenda dele. Eu achei muito bacana a história dele, os fósseis de peixe. Mas quando o Boris me mostrou aquela mandíbula de mosasauro, nossa. Eu sei que tem gente que está pensando que eu estou falando grego agora. Quando ele me mostrou aquela mandíbula de mosasauro, meu Deus do céu, eu fiquei louca. Mosasauro. O que é o mosasauro? É um gênero de lagarto marinho. Esse gênero viveu em torno de 90 milhões de anos atrás. Vivia no Oceano Atlântico. E tem um certo parentesco com os atuais varamídeos. O nome é devido seus primeiros fósseis, exatamente do mosasauro, os primeiros fósseis
foram encontrados em 1770 por George Cuvier e foram encontrados no Vale do Rio Mosa, na Holanda. Eu falei para Boris: pelo amor de Deus, Boris, eu quero essa mandíbula para mim. Eu preciso dessa mandíbula para mim. O mosasauro é essa que eu quero. Ela me será extremamente útil nas aulas. Você acredita que eu tenho alunos meus que até hoje, quando eu falo nos dinossauros, eles não acreditam que os bichos existiram. Isso aqui vai ajudar demais nas explicações e no convencimento. Esses alunos, eles vêm com uma certa formação ruim das próprias casas e às vezes eles duvidam que esses bichos existiram. E essa mandíbula de mosasauro vai me ajudar muito. O Boris me contou que aquela mandíbula ele havia comprado de um colecionador no Marrocos e que pagou por ela cerca de 5 mil reais. Eu não titubeei, e eu falei que eu pagava a mesma coisa para ele, mas eu queria ficar com a peça. Boris riu, viu o meu entusiasmo com a mandíbula de mosasauro e surpreende. Leva, ela é sua. Você tá falando sério? Leva, ela é sua. Você tá falando sério? Ô Boris, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Então eu vou fazer o cheque, eu vou fazer dos 5 mil reais. Você segura para mim uns 15 dias, pelo menos? Que cheque, Alice? Alice, que cheque? Você não vai fazer cheque nenhum. Eu tô lhe dando a mandíbula de presente. Ela é sua. Você fará muito mais proveito dela do que eu. Você tá me dando essa coisa rara, essa peça rara. Você tá me dando. Eu não acreditei. Era muita camaradagem do Boris. Ele estava me dando a mandíbula de mosasauro. Vibrei. Nossa, eu não acreditava. Que aquilo estava acontecendo. Meu Deus, eu não acreditava de jeito nenhum que aquilo estava acontecendo. Era camaradagem do Boris demais. Isso devia ser mais ou menos meio-dia, 12 horas. Muito obrigada, Boris. Eu não tenho palavras para te agradecer. Olha, você não imagina o quanto isso vai me ajudar a ilustrar as minhas aulas. Isso vai ser muito útil para mim. Muito agradecido, muito obrigado. Isso meio-dia. E a minha mãe me avisa que a costelinha de porco que ela estava preparando para o almoço já estava pronta. Então eu tive a ideia. Como retribuição, eu convidei Boris. Eu sei que você está visitando a cidade, de repente você tem compromisso, se tiver não tem problema. Mas a minha mãe prepara a melhor costelinha de porco que eu conheço. E acabou de ficar pronta. Quer almoçar lá em casa? Vamos almoçar lá em casa. Eu achei, sinceramente, que ele fosse declinar o convite, apenas agradecendo. Mas eu errei redondamente, porque o Boris simplesmente aceitou o convite feito por mim. Ele aceitou e foi almoçar na minha casa. Que maravilha, porque ali nasce uma amizade entre mim e Boris. Mas o Boris, ele morava bem distante de mim, inclusive a fazenda que ele morava e vivia ficava já no outro estado. E a nossa amizade, apesar de ter nascido bela, forte, bonita, ela teve depois que seguir pela internet. A nossa amizade teve que ter sequência depois pela internet, porque não dava pra gente se ver toda hora, era muito distante. E aí, mesmo via net, nós ficamos sabendo muita coisa um do outro. Eu falei das minhas frustrações amorosas, das minhas decepções,
E Boris tinha uma história muito triste para contar, mas muito triste mesmo. O Boris, ele era viúvo, sabe? E ele perdeu a mulher num acidente que, segundo me contava o próprio Boris, o acidente fora provocado por ele. Presta atenção e chegue você à sua própria conclusão. Porque restou para o Boris muito sentimento de culpa, além de tudo. Foi assim o acidente havido com a mulher do Boris. Ele voltava com ela, as crianças não estavam juntos, porque o Boris, eu sabia que ele era viúvo, e ele tinha 3 filhos, 2 meninas e um menino. São 3 filhos que ele tinha ao todo, 2 meninas e um menino. E ele perdeu a mulher num acidente. E aí ele me contou como foi o acidente. E é exatamente nesse acidente que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque restara ao Boris muito sentimento de culpa. Ele chegando na fazenda, tinha chovido muito, chovido uma barbaridade. E devido ser estrada de chão, de terra, batida, formou-se um atoleiro. Ele achou que ele dava para passar com a caminhonete, mas não deu para passar. Ele ficou no meio ali do atoleiro. Foi aí que Boris, teve a ideia. Ele pediu para a mulher dele ficar na direção, para ela ir para a direção, para ela dirigir, enquanto que Boris, ele subiu no para-choque traseiro da caminhoneta. E ele falou que ele dava pulinhos assim no para-choque traseiro para aumentar a tração dos pneus da caminhonete naquela lama. Então ele dava pulinho para exercer um peso maior. Ele dava pulinho naquele para-choque traseiro da caminhonete para aumentar a tração dela e assim conseguir vencer o atoleiro. Deu certo. Mas como a mulher dele, acelerava forte para poder sair do atoleiro, quando a caminhoneta tracionou, ganhou a tração, ela ganhou também velocidade. E Estela, a esposa dele, perdeu completamente o controle da caminhonete. E ela, perdendo o controle da caminhonete, ela bateu contra uma pedra. A batida foi forte. Mas, de acordo com o próprio Boris, apesar de ter sido uma batida forte, nem tanto para causar a tragédia que causou. Porque no solavanco da batida muito forte, o pescoço da Estela foi afetado. E, para complicar, ela ainda bateu com a cabeça contra a coluna da caminhonete. O Boris achou que não tinha sido nada. Nossa, foi uma batida até forte, mas ele achou que estava tudo bem. Tanto que ele deu risada da situação e chegou brincando do lado do motorista para falar com a Estela. Estela, que foi? O que você fez? O que houve? Mas ele observou nessa hora que ela não respondia. Ele então ele observou que ela não respondia, achou que fosse um desmaio. Mas quando ele tomou o pulso da Estela, ele se assustou, porque ela não tinha pulsação. E ao observar que a mulher não tinha pulsação, ele se desesperou. Ele colocou a Estela no banco do carona, ele foi para o comando da direção, mas infelizmente nada mais pôde ser feito. Ela, em verdade, teve morte instantânea no local do acidente, exatamente ali, no local do acidente. Olha, foi um grande golpe, sabe? Foi um golpe terrível para ele. Você imagina perder a mulher nessa circunstância? A mulher, mãe dos seus 3 filhos, o Boris sofreu uma barbaridade e, para ser honesta e sincera, ainda sofria muito. Ficou ele com a responsabilidade de cuidar dos 3 filhos, como aliás tinha que de fato ser. Ficou ele cuidando dos filhos. Ele, Boris, era portanto um homem marcado por essa imensa dor. E eu na sua vida, de professora que havia ido comprar os fósseis, eu virei uma amiga, mais do que uma amiga, uma confidente. Eu passei a dar
muito apoio para ele. Eu sempre fui muito receptiva às dores alheias. Eu sempre fui de criar as empatias necessárias com as pessoas. Eu sei ouvir. Talvez essa seja a minha característica principal. Eu acho que vem do treino da sala de aula. Eu não sou aquela professora que impõe a matéria, não, eu paro tudo e falo assim: quero ouvir classe, né? Eu quero ouvir você, como é que você entendeu? Eu paro para escutar os meus alunos. E eu acho que esse treino até me ensinou a ouvir. E talvez tenha sido por aí, sabe, que eu acabei conquistando o Boris, exatamente no treino de saber ouvir. Virei a sua confidente, passei a dar muito apoio a ele. E o resultado foi uma aproximação cada vez maior entre mim e ele. Até que um dia, o Boris, ele me convidou para eu ir conhecer a fazenda, a tal fazenda. A fazenda onde ele tinha encontrado os fósseis de peixe. A tal fazenda que ficava à beira de um rio. Eu aceitei, obviamente, porque não era uma ida simples à fazenda, era uma ida onde eu iria conhecer os filhos do Boris, a mãe do Boris, o pai do Boris. Eu ia conhecer o pessoal e eu ia conhecer a família dele. E eu sentia, a minha intuição feminina dizia que não seria uma simples visita. A minha intuição dizia que mais coisas iriam acontecer. Então eu aproveitei a entrada das minhas férias. Era mês de julho, no comecinho, e eu fui de carro. Passei por uma cidade onde eu tinha uma grande amiga, e na sequência de ter passado por essa cidade de uma grande amiga, eu rumei para a fazenda do Boris. Embora eu tivesse planejado para chegar durante o dia lá no local da fazenda, eu me atrapalhei toda. Caminho diferente, estrada nova, eu peguei o caminho errado. Eu perdi 1h30 de viagem no caminho errado. E depois precisei de mais 1h30 para corrigir a volta, né? Porque quando você erra um tempo num caminho, depois você tem que voltar tudo aquilo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu peguei a estrada correta e certa para me levar até a fazenda do Boris, já estava escurecendo. E aí a noite caiu de vez, e aí escureceu de vez. Entrei na estrada que era de chão batido. Segui por uma estrada de barro. Meu carro balançava, consequência dos buracos e pedras que ali existiam. A estrada estava difícil. Eu falei, quando eu chegar lá, eu quero falar pro Boris para dar uma melhorada nessa estrada aqui. Meu carro balançava, consequência dos buracos e pedras. Eu, com a minha experiência de professora, não tem aquilo? Esse carro aqui é de uma professora, quando você comprar, porque dizem que professor pouco anda com carro, e é verdade. Então eu tinha pouca experiência ao volante. Esse carro aqui é de professora, vale a pena comprar. Quer dizer, anda pouca, né? Anda pouco. E eu lutando ali no volante, avançando, estrada adentro. De repente eu ia beirando o barranco, os barrancos tinham valetas ao lado, sabe? Aquele beira de estrada, e aquilo ia me levando a espremer o carro contra as paredes da coluna, tinha uma colina, e às vezes eu passava naquele estreito e eu comecei a transpirar, comecei a suar, mas era de medo, eu tremia de medo. Foi quando um animal cruzou a estrada. Era um animal grande, mais grande do que o normal. Quer dizer, maior do que o normal. Parecia ser um cavalo. Será? Maior do que o normal. Embora eu não o visse com clareza, o medo não permitia eu espiar para vê-lo. Aquele animal, que para mim era um cavalo, parou em frente ao carro. Instintivamente, o que eu fiz? Eu joguei o carro fora do caminho do animal. Tirando do animal, eu joguei fora.
E fui seguindo, mas ali havia muita escuridão. Eu tirei o carro do animal, joguei assim para a esquerda, bem rente à parede da colina. Eu joguei aquilo para a esquerda, para desviar. Para mim era um cavalo, mas eu sequer tive coragem para olhar, para me certificar que fosse um cavalo. Eu estava fora do caminho e aquilo seguiu a escuridão. Ainda tomada pelo medo, eu segui em frente. Seguindo em frente, eu acelerei, e quando eu acelerei, o carro, ele saiu de traseira. Sabe quando o carro derrapa de traseira? Ele sai de traseira, e eu acabei perdendo a direção do carro e acabei batendo forte contra uma árvore e depois uma pedra. Eu apaguei. Na batida, eu apaguei e não vi mais nada. Eu bati, apaguei e não vi mais nada. Eu já estava para chegar. Eu acho que eu já estava próxima. Foi quando eu percebi que eu estava sendo colocada no banco traseiro do meu carro. Alguém estava me colocando no banco traseiro do meu carro. Eu olhei atenta o que ocorria e vi que era uma pessoa frágil, magra, que estava me pegando, e a pessoa conseguiu me pegar de uma forma que eu saí totalmente do banco e fui colocada no banco de trás. Mas era uma pessoa magra, frágil, e ela tentava me acomodar no banco de trás e até que conseguiu. Eu não identificava quem era, não conhecia a pessoa, mas agora eu tinha certeza, era uma mulher. Era uma mulher. Mas quando ela se deu por satisfeita, porque ela havia me colocado no banco traseiro, ela sentou no banco do motorista do meu carro, religou, fez a manobra, acelerou, me levando para o hospital. Calma, agora tá tudo bem com você, fica tranquila, eu vou te levar para o hospital. Nossa, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu acho que eu já estava quase chegando. Eu estava indo para a Fazenda dos Fósseis. Não sei se você conhece a Fazenda do Boris. Ah, sim, eu conheço. Eu conheço bastante. Que bom. Depois você avisa, fica tranquila, pode ficar sossegada. Você conhece? Conheço. O Boris é bom, ele é muito bacana, um sujeito muito bom, uma pessoa boníssima, e ele vai te fazer feliz, muito feliz. Não, eu acho que você está confundindo. Nós somos apenas amigos. Vai dar certo, muito certo. Ele só tem que tirar da cabeça dele que ele tem culpa. Ele não teve culpa de absolutamente nada. Não teve culpa de nada. Na hora, eu lembrei que ela estava falando do acidente com a mulher dele. Ah, então você conhece a história, né? Sabe da história? Sei sim. E ele tem que se livrar desse sentimento ruim de culpa. Isso é o que atrapalha o Boris de ser feliz. Ele precisa se perdoar, sabe? Abrir o coração. Vai ser bom para ele e muito bom para as crianças também. Eu acho que você tem razão. Chegamos. Ela me levou para o hospital. Chegamos ao hospital. Parecia que o mundo estava totalmente branco, sabe? Paredes brancas, lençóis brancos. Tudo num mundo monocromático, de uma cor só, tudo branco. Uma perna minha engessada. Virei com dificuldade e observei até que tinha um menino comigo no quarto, ao meu lado. Eu tentei falar com o menino,
mas eu percebi que ele estava dormindo. Não demorou muito, eu ouvi entrando já dentro do quarto do hospital o Boris. Era a voz dele. Inclusive eu identifiquei já no corredor e senti uma certa paz e alegria, porque eu vi que ele se aproximava. Era o Boris. Era ele tentando e chegando muito preocupado com o que tinha me acontecido. Contei para ele do acidente e que uma bondosa mulher me havia socorrido. Falei para ele que, felizmente, era assim uma fratura na minha perna, né? Mas o resto, escoriações, galo na minha cabeça devido à batida e mais nada. 2 dias depois, eu estava de alta e o Boris me levou para a fazenda. Na fazenda eu fui muito bem recebida. Como eu tinha que ficar sentada devido à perna engessada, depois de uns dias eu comecei a andar normalmente. As pessoas me paparicavam, me davam muita atenção. Foi quando o Boris me levou para mostrar exatamente onde havia sido o acidente. Quando eu mostrei para o Boris aonde eu havia sofrido o acidente, eu percebi que ele ficou muito emocionado. O que foi, Boris? Você acredita? Você acredita que o acidente acontecido com você foi exatamente o lugar onde houve o acidente com a minha mulher no passado? Exatamente o mesmo lugar. Aqui, ó, vem ver. Havia a cruz, Estela, eternamente uma estrela. Estava assim na cruz, Estela, eternamente uma estrela. Fiquei também emocionada. Eu não sabia, foi ali, no mesmo lugar. Assim, se houvesse uma distância, era coisa de 20 metros. Era uns 20 metros da cruz até o lugar onde eu havia me acidentado. Estela, eternamente uma estrela. Me emocionei, fizemos as nossas orações e voltamos. E aí ele falou: quem foi que te socorreu? E eu descrevi a pessoa, porque a mulher que me socorreu, depois ela não apareceu mais no hospital e sumiu. E aquilo nos intrigava. Eu fiz a descrição e, na medida que eu fiz a descrição, o Boris fez algumas perguntas. E diante das perguntas, ele pegou aquele porta-retrato que estava na parte interna da casa. Aí ele veio e falou: Alice, por acaso, quem te socorreu foi essa aqui? Essa mulher aqui? Nossa, na mosca. É ela, foi ela, foi ela, foi ela sim. Foi ela que me socorreu, exatamente ela. Por quê? Ele começou a chorar. A mãe dele, que estava perto, começou a chorar. O pai dele, que era assim um senhor mais na dele, calado, eu vi ele coçando os olhos também, num sinal de que chorava. Por quê? Eu não acredito. Que foi? Quem te socorreu? Foi ela? Foi ela. Quem te socorreu foi a Estela, então. Como é possível? Foi a Estela, a minha falecida esposa. Foi a minha vez de me emocionar e chorar.
Não me diga isso. Te digo. E o que vocês conversaram? Eu lembrava de cada palavra que aquela mulher me havia contado, mas especialmente a essência delas eu tinha que comunicar para o Boris. Boris, ela disse que vai dar certo. Entre mim e você vai dar certo. Que você me fará muito feliz. E que vai ser muito bom também para as crianças. Só que ela disse algo que para mim é o mais importante. Que você não teve culpa de absolutamente nada. Que você tem que tirar esse seu sentimento de culpa. Que você tem que se perdoar, abrir o teu coração e aceitar a felicidade que Deus tem para te oferecer. Foi isso. O que ela disse essencialmente foi isso. E foi exatamente assim que eu me casei com o homem dos fósseis. Estamos comemorando 20 anos juntos. 20 anos de felicidade. A partir daquele dia, o Boris realmente se perdoou. Depois de uma revelação tão clara, ele não tinha de fato outra coisa a fazer a não ser isso. Somos felizes, eu, os 3 filhos dele e a novidade. Eu tinha 37 anos quando eu me casei com ele. E aos 39 todos diziam que a minha gravidez era de risco. Mas ainda assim, tivemos a Michele. Linda, maravilhosa. Tudo bem que eu fiquei de molho durante a gravidez toda. Mas tivemos a Michele. Te ouço daqui, da fazenda, aonde nós vivemos. Acompanho o teu canal no YouTube. Sou uma fã incondicional das histórias que você apresenta. Porque em todas elas existe sempre um ensinamento. É exatamente isso que eu quero que tenha na minha. Especialmente na minha, que haja um pouco mais de esperança para você que já chegou numa determinada idade e ainda não encontrou o grande amor da sua vida. Calma, espere. Como disse a Estela, na hora daquele socorro, vai dar certo. Viu? Escuta, vai dar certo. Espero, a partir de agora, aqui nesse canal, o seu comentário.